principalmente porque eu já sofri muito com isso, né? Já sofri de não ser escutado, de querer ter a voz ali e falar, pô, o que que tá acontecendo? Pô, a gente precisa falar disso, mas o pessoal parece que não está interessado ou não quer escutar, né? Não quer falar sobre o tema. E de toda a minha experiência, né, o que eu aprendi muito, principalmente isso aprendi sofrendo e apanhando e levando porrada, né, no sentido corporativo, eu aprendi principalmente que, pô, eu tinha que trazer primeiro a questão do resultado na frente. Então, tudo que você vai falar, né, e a partir daquele momento eu comecei a entender que tudo que eu ia falar, né, toda a conversa que eu ia trazer, independente se era algo, né, pequeno, se era algo grande ou relevante, é minha obrigação trazer o resultado em primeiro lugar. Então, por quê? Porque o executivo ele é muito orientado a primeiro saber, pô, isso vai gerar o quê, né? Onde que a gente vai ganhar ou vai perder? Onde isso é bom ou é ruim, né? Geralmente a cabeça dele está fazendo essas perguntas. O framework, né, que geralmente ele usa para tomar decisão, para conversar, né, com você, para entender o que você está trazendo. Ele está sempre procurando essas coisas, né? É bom, é ruim, é caro, é barato, isso vai trazer resultado quanto? Mais ou menos do que a gente já tem. Se a gente não fizer isso, o que que a gente perde? Se a gente decidir fazer, o que que eu tenho que deixar de lado? Tenho que escolher isso entre isso e outra coisa? Então são essas perguntas, né, que eu reuni aqui algumas, né, que geralmente vêm logo de cara e entrevistando também alguns executivos. É o que eles falam para mim. Falam, pô, eu tenho que ficar perguntando tudo isso. Pô, isso é coisa que a pessoa já devia ter trazido, trago já como trabalho de casa, tá? Então, esse é o primeiro passo, assim, né? Geralmente foi uma das. Eu te fiz dois, fui keynote de um evento do PMI, né, no Rio Grande do Sul, e essa semana eu estava também num evento em São Paulo. E uma das minhas falas, até que eu trouxe, né, de uma das minhas palestras, eu falei, ó, é sempre obrigação do comunicador garantir que o receptor entenda a mensagem. E geralmente a gente acaba trabalhando ao contrário, né? Como assim trabalhando ao contrário? Muitas vezes a gente julga, né, o interlocutor lá, pô, o pessoal não está me entendendo, né? E até às vezes julgo a inteligência da pessoa, julgo outras características. Pô, o pessoal não me escuta, pô, eu já expliquei 10 vezes e eles não estão entendendo. Pô, será que de fato é a pessoa que não está entendendo? Ou será que não é nós que não estamos comunicando da maneira adequada e não estamos sendo entendidos? Por que que eu quero trazer essa provocação, né? Eu quero que vocês pensem bastante sobre isso sempre que isso acontecer, né? Quando você não estiver sendo entendido, seja você numa reunião com os executivos, ou quando você vai levar um tema que você considera importante, você quer puxar uma discussão, ou seja, né, quando você quer angariar fundos, investimento, ou priorizar algo na sua empresa, né, que você entendeu que dá resultado, mas o pessoal não deu bola, né? E na sua visão, caramba, como que o pessoal não está dando atenção a isso? A maioria das vezes, tá? É a maneira de como você está levando aquilo, tá? E aí, quando a outra pessoa não percebe que aquilo tem valor, ela naturalmente atropela, passa para o próximo passo. E claro que tem problemas às vezes do outro lado, da maneira como isso acontece, mas eu sempre trago, né? Eu sigo muito a linha do estoicismo e do essencialismo, né, que são duas linhas de pensamento aí, não vou dizer que é filosofia, porque não é, mas é uma linha de pensamento, né, de como a gente faz as coisas. Então, o essencialismo me traz muito a maneira de escolher bem as coisas, né, escolher as brigas que eu quero entrar, então escolher as coisas bem, as discussões que eu vou puxar, escolher as coisas que eu quero engajar, as coisas que eu faço. Então, isso impacta, né, minha vida como um todo, especialmente também a vida profissional. E o estoicismo, ele me traz uma linha de pensamento que pô, os outros são como são, né? Eu não consigo necessariamente mudar a forma que aquele executivo interage, a maneira de como ele decide, a maneira que aquela pessoa entende as coisas. Eu não tenho esse. Eu não tenho que ficar julgando esse cenário. As pessoas são como são e eu tenho que me adaptar ao contexto. Então, se o cenário é, pô, dessa maneira, eu vou me adaptar para me comunicar dessa maneira, para que eu consiga, né, dentro das coisas que eu priorizei, dentro das brigas e do jogo que eu quero jogar, como que eu quero, né, como que eu impacto,
melhora o negócio, né? E como que eu ganho a atenção daquela pessoa para me comunicar melhor. Então, isso hoje rege muito a minha comunicação, né? Então, exemplo, pô, semana passada eu estava num evento, né, principalmente falando para muitos executivos, gestores. É, a minha linguagem, né, foi justamente bem nessa linha de priorização, resultado financeiro e tudo mais, porque, pô, era muito aquele público. Essa semana, pô, eu estava, por exemplo, num evento no PMI lá em São Paulo, né, o Congresso, o Seminário Internacional de Gestão de Projetos, e eu levei um tema, né, de como trazer análises poderosas para gerentes de projetos usando o ChatGPT, né, em contexto de projetos de tecnologia. Mas, pô, eu sabia que lá tinha um público diferente, né? Não tinha lá só pessoas de tecnologia. Pô, tinha muitas pessoas de gestão de projeto lá de construção, de elétrica, de energia, de uma série de segmentos diferentes. Então eu precisei introduzir o tema e trazer de uma maneira, inclusive, diferente, trazer de uma maneira um pouco mais simplificada, né? Teve coisas que aquela palestra eu tinha feito uma variação dela em outro evento, pô, que era um grupo já que tinha vários contextos já dominados. Lá não. Então a maneira de como eu fiz a palestra, apesar dos slides serem até muito próximos do que eu já tinha feito, a maneira de como eu entreguei, a maneira de como eu me comuniquei foi totalmente diferente, né? E lá tinha um público muito mais executivo, mais já experiente, e muita gente que não conhecia nada de termos que eu usei lá naquela apresentação. Então eu tive que trabalhar diferente a minha comunicação, né, para adequar, né, e como conectar eles ao resultado, né, e como ter essa questão aí mais executiva, tá? Então esse é um ponto primeiro aí, o primeiro insight, né, que eu queria que vocês levassem daqui hoje sua responsabilidade, né? Se você está aqui hoje é porque você está buscando, né? E se quiserem comentar no chat aí, né? Chegou bastante gente aqui desde que a gente começou, né? Se quiserem comentar aqui também quais são os desafios que vocês estão tendo hoje, né, na comunicação, essa orientada ao executivo, orientado ao Wanderlei, né? Tava lá no seminário internacional de gestão de projetos, né? Obrigado aí, eu conferi a palestra, então já está aqui hoje, já hoje que tem oportunidade também de discutir e participar. Então, coloquem no chat, né? Ou se quiserem também comentar, podem levantar a mão. Aqui no Zoom tem essa barrinha aqui do levantar a mão ou raise hands, talvez se tiver em inglês. E aí você pode também comentar aqui e trazer o teu contexto, tá? Hoje tá mais bem, vou deixar aberto aí para vocês poderem participar durante. Então esse é o primeiro ponto, né? Sua obrigação comunicar, entender quem é a pessoa que vai receber a mensagem, né? E adaptar a mensagem para o receptor. Então, isso é muito importante, tá? Se você quer hoje, todos entendo, se você está aqui hoje, você quer, ou seja, espaço na carreira executiva, ou quer ser ouvido, né, para às vezes priorizar um projeto, priorizar um investimento. Então, você precisa adaptar a mensagem ao interlocutor. Então, muitas vezes, né, ou pegar o exemplo do Diogo, né? O Diogo está aqui, ele faz parte do grupo de mentoria. Ele tem tanto essa comunicação, né? Que ele trouxe aqui o exemplo no início, com os executivos da empresa, quanto muitas vezes ele vai ter que se comunicar, né, com os membros das equipes. A comunicação não vai ser a mesma. Uma mensagem, às vezes, você passa para um lado, para o outro lado, você tem que trabalhar aquela mensagem diferente. Ah, então vocês podem ver que todas as pessoas que conseguem, às vezes, até crescer rapidamente dentro de uma organização, conseguem, e aqui a gente está falando de fato de também ganhar, ser melhor recompensado por isso, né? Crescer na carreira, ser melhor remunerado e tudo mais. Elas se comunicam muito bem com diferentes tipos de público. Elas conseguem adaptar muito bem a sua mensagem. Então, essa característica ela é importante. E tem um hack, né? Então, e tem um hack que eu falo, né, principalmente esse ano, eu tenho falado muito. Inclusive, tá lá no meu livro, né? Métricas que falam com executivos. Se quem aí já baixou, coloca um no chat aí para mim. Só para ver aí quem que já viu o livro lá, Métricas que falam com executivos, né? O guia para líderes de tecnologia e produto. Ó, Renato ali já leu. Então, esse tema, né, hoje, esse ano eu trouxe muito isso. Pô, como que a gente se comunica diferente, né? Por quê? Porque eu vejo muita dificuldade. Um executivo fala que o coordenador, né, as pessoas das equipes não trazem a informação do jeito que ele quer, né? E
os coordenadores reclamam que os executivos não escutam. Então, o hack principal é você começar a falar sempre de dinheiro, tá? Então, você tem que incluir a variável dinheiro logo de cara. Pô, Caco, mas como assim falar de dinheiro? Agora é mercenário? Vamos só falar de dinheiro? Não, é porque é isso que rege os negócios, né? No final, quando a gente avalia, né, uma empresa, ela vai ser avaliada sobre vários indicadores financeiros, né? E todas as empresas buscam ter lucratividade. Muitas vezes estão num formato, startups às vezes estão num formato de crescimento que ainda não está necessariamente num momento lucrativo, mas é por escolha própria, né? Porque ela está alavancando, ela pega o dinheiro e reinveste na operação para continuar crescendo de uma velocidade muito alta para que depois possa rentabilizar isso mais lá na frente. Mas ela está buscando, de uma certa maneira, né, um crescimento também. Ela cresce a base de cliente, ela está crescendo o seu faturamento. Então, o dinheiro ele está sempre envolvido. Então, você precisa entender, né, onde que você está onde você está dentro da sua organização. Então, uma das coisas, né, sempre que hoje eu atuo tanto com mentoria quanto com consultoria, né, para várias empresas, gestores, executivos, mas sempre que eu vou entrar numa conversa e que eu tenho visto, né, qual é uma grande dificuldade até de profissionais que estão no nível de gerência, eu pergunto pô, hoje, mas como que está a distribuição dos investimentos na sua área, né? Por exemplo, quando eu vou falar com um gerente ou com um executivo, a primeira coisa que eu pergunto é isso: como é que hoje está, qual é o investimento que você tem e como isso está distribuído? Muitas vezes ele tem uma grande dificuldade de chegar nessa resposta. E o que que a gente faz? Pô, aí eu começo a desenhar com essa pessoa, né? Então eu falo, tá, beleza, então vamos lá, mas então se vamos começar a pensar vamos pensar em pessoas, depois a gente traduz em dinheiro. Pô, quantas pessoas tem aí, né, na área que você está gerenciando? Então, ou que você tem influência direta que estão dentro desse teu escopo de atuação. Pô, temos aqui, sei lá, 400 pessoas que estão abaixo de mim. Pô, beleza. Então, nisso aí já, quando a pessoa fala 400 pessoas, já tem uma ideia aí de orçamento, porque dá para a gente considerar mais ou menos quanto custa cada pessoa e a gente consegue ter uma ideia de orçamento. E aí eu começo a refletir, né, para buscar onde que essa pessoa, como que ela tá, onde está o investimento, né? Para onde está indo o investimento? Pô, e essas 400 pessoas? Quais hoje são as grandes investimentos aí que você tem dentro da sua área? Como é que você está organizado, né? Você está organizado por estratégias, por segmento, por produto? Como é que você está organizado? Então, às vezes ele me traz lá, pô, a gente tem aqui três produtos. Tem esse produto aqui que é nosso produto principal, que tem mais ou menos 200 pessoas envolvidas, e a gente tem esses outros dois produtos aqui. Tem cada um, cada um aqui tem mais ou menos umas 80 pessoas, e ainda a gente tem um outro grupo de pequeno ali, de umas 40 pessoas, que a gente está explorando novas oportunidades. Pô, então só aí, pô, ele já pegou saímos de um negócio de 400, já me deu uma visão, né, de três produtos e mais um outro lugar onde ele está investindo para descobrir novas fontes de receita. Pô, a gente já consegue ter uma ideia, né, já consegue ter uma ideia aí de como tá os investimentos. E aí a gente começa, tá, e aí beleza, então eu entendi que são três produtos, um principal, outros dois menores, né, e um lugar terceiro aqui que você está buscando novas fontes de investimento. Legal, e hoje, e como que está o resultado disso? Né? O que que na prática eu estou perguntando? Pô, como é que tá? Bom, a gente vai tentar conversar sobre uma ótica de retorno do investimento. Eu quero saber se tem se as operações estão lucrativas, né, se está funcionando bem, onde que está a maioria dos problemas. Então isso me ajuda muito, né, a conseguir chegar no ponto e dar essa visão. Geralmente, o que que a gente sai dessa conversa? Pô, eu consigo desenhar como é que está a área dele, né? Como ele está investindo, onde que está dando retorno e onde talvez tenha oportunidade. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Um que aconteceu, né, recentemente. Vou alterar um pouco os números, né, para que não fique exatamente como é, mas para que vocês tenham essa noção. Então, esse era um executivo, ele tinha lá na mão dele um orçamento de 30 milhões de reais para a execução desse ano, tá? 30 milhões de reais. Então, 30 milhões era o orçamento dele e ele estava tendo bastante dificuldade, né, ele trabalhava, o foco dele, as equipes dele construíam projetos para alguns clientes terceiros, né? Então, ele é uma empresa que
criava soluções, né, para os clientes dele. E, e o que que a gente percebeu, né? Ele tinha alguns tipos de operações ali, então ele tinha uma galera que garantia os projetos antigos que continuavam funcionando e tal, ele chamava aquilo de operação. É, E ele falou, não, mas o meu problema é que eu essa operação aqui que tá furada e tal. E aí quando a gente levantou do lado, né, a gente levantou três caminhos do dinheiro ali que tinha o investimento dele, foi muito curioso porque aonde ele tinha uma possibilidade, né? Esses 30 milhões estava destinado 15 milhões para um lado aqui, para dos caminhos do dinheiro. Só que para ele acessar os 15 milhões, ele tinha que executar os projetos que é como se o cliente falou assim: "Ah, beleza, tem um contrato guarda-chuva contigo aqui para a gente executar os 15 milhões, mas você, conforme você vai executando, eu vou te pagando". E o que estava acontecendo? Pô, ele estava botando toda a equipe dele para cuidar aqui de manutenção e sustentação. E ele não estava conseguindo botar a gente aqui, alocar a gente aqui para executar essa capacidade, né, de buscar a receita aqui desses 15 milhões. Eu falei, tá, e quanto que a gente está executando aqui? Tá, não posso compartilhar os números exatos, né, mas pô, ele estava executando muito menos do que poderia. E aí, na verdade, onde ele estava falando assim, ah, pois é, e aí eu não tenho orçamento para contratar gente, e aí tá difícil. Eu falei, pô, mas como que não tem, cara? Pô, você tá deixando dinheiro na mesa aqui, desse lado aqui. Você tem 15 milhões para executar aqui. O cliente quer que você execute tem trabalho, tem demanda aqui para você executar, né? Se você é mais o gerenciamento de projeto, vai dizer, ah, tem vários projetos para executar, né? Se talvez chama de outro nome, mas enfim, tem várias demandas lá que já estavam combinadas e que, cara, era basicamente destinar pessoas lá para trabalhar, para resolver aqueles problemas do cliente e faturar. E ele não estava com essa visão, ele estava limitado no sentido de, pô, eu não tenho orçamento, não consigo fazer isso. E aí, quando a gente desenhou isso, eu falei, olha, pô, mas você está deixando dinheiro na mesa, o dinheiro está aqui, você tem dinheiro. Então, se você botar pessoas aqui, pode contratar, pode trazer de outro lugar da empresa, cara, você é uma fábrica de dinheiro aqui, né? Cada pessoa que você coloca aqui, hoje você consegue ter um retorno de investimento muito maior do que o custo da pessoa. Então, pô, você tem que fazer isso. Acho que esse é uma coisa que você tem que resolver. Não precisa, a gente sabe que tem aqui essa operação aqui tem problema. Mas aqui você está deixando dinheiro na mesa. Então, primeira coisa, abre vaga, busca de outras áreas da empresa, mas você pode colocar pessoas aqui, claro, capacitadas, com base no conhecimento e entendendo as questões que precisam. Cara, você consegue gerar retorno de investimento, você está deixando dinheiro na mesa aqui porque você está sendo negligente. Então você tem que olhar para isso. O outro ponto, né, é olhar para essa questão da sustentação. Aí eu falei, pô, beleza, então vamos olhar aqui, deixa eu entender como é que é o teu negócio funciona. Ele tinha um modelo, né, ele era muito bonzinho, assim, então, no sentido de, o cliente uma vez fazia um projeto e ficava meio que suporte infinito, né, e não tinha nenhuma cobrança por isso. É como se ele desse garantia eterna, né, do software e o cliente pagava uma vez só. Eu falei, olha, esse é um modelo que não está parando de pé, né? Tua operação aqui não adianta também. Você tem que fazer. Beleza, você pode ter uma estratégia, talvez, de trabalhar com essa sustentação sendo custo zero, não ter lucro, mas da forma que tá prejuízo. Então, se a gente extrapolar isso, eu gosto quando tem uma operação assim, algo que não tá dando legal, ou que dá bom também, pega e extrapola isso, né? Extrapolar é o quê? Cara, vamos pegar essa operação aqui, vamos só se isso se repetir por mais 12 meses. Né? Porque aí, se tem um rombo, a gente faz o rombo ficar maior. Né? Aí a gente olhou juntos e aí eu trouxe, olha, se essa operação continuar do jeito que tá, né, por mais 12 meses, cara, vai dar um rombo milionário aqui. Não faz sentido, tem problema aqui. Aí você tem duas coisas para fazer, né? Uma é achar uma maneira, né, de rentabilizar, né, talvez já mudar isso nos novos projetos para que isso você possa ter uma atuação diferente, né, e conseguir monetizar também depois dessa sustentação ao longo do tempo.
Ou, né, você vai talvez decidir trabalhar com algum nível de prejuízo, mas aí isso vai ser bancado, né, por outras operações, né? Alguém vai ter que bancar isso, isso tem que sair, talvez se é um cliente grande, você sempre está fazendo, né, outros projetos lá, e isso aqui meio que entra na conta, e vocês vai ter que olhar no final, tem que fazer um fechamento aí que, né, uma coisa bate com a outra. Mas ele não tinha essa visão. Então, quando a gente desenhou isso, né, ou seja, eu dei para ele essa capacidade, né, de ele olhar de uma forma, olhar para a questão financeira e depois a gente refletiu, né, da onde que poderia, né, surgir esses recursos financeiros que iriam, cobrir. Então é muito importante a gente sempre olhar, tá, olhar a empresa como que o negócio funciona, como que a empresa ganha dinheiro. Então, e se a gente quer trazer, né, uma conversa orientada ao resultado, o resultado, muitas vezes o pessoal fala, ah, resultado é entregar meu OKR, né, ou entregar meu KPI ali que me deram. Cara, é muito pouco você ficar limitado. Você pode querer, ah, mas, pô, eu sempre trabalhei assim. Eu digo para você, se você for ficar sempre limitado só ao que te colocam na frente, pô, você vai ter sempre pouco, né? Porque pô, o KPI, às vezes o OKR é um pedacinho do todo. Então, é muito importante, né? Seja você independente da organização que você trabalha, que você entenda como que é o jogo financeiro da empresa, ou seja, como que a empresa ganha dinheiro. Quanto antes você entender isso, né, melhor, né, você vai ser remunerado. Porque quando você entende como que a engrenagem funciona, né, como que a empresa gera receita, né, como que ela funciona no mercado, você começa a apoiar a tomada de decisão para as coisas que melhoram o resultado da empresa. E aí você toma micro decisões, influencia a sua equipe, né, influencia as pessoas ao teu redor a tomar decisões que, pô, melhoram o resultado financeiro. A gente sabe, eu estou falando bastante aqui sobre resultado financeiro, mas não quer dizer que as outras coisas não importam, né? Eu sempre trato que para uma coisa ser boa, né, ela tem que ser boa sobre três aspectos. Ela tem que ser boa sobre essa questão do resultado financeiro, ela tem que ser boa, né, sobre a perspectiva do cliente, e ela tem que ser boa, né, sobre a perspectiva das pessoas que trabalham naquela operação, né, naquele lugar. Então, quando uma coisa ela é boa por esses três aspectos, pô, ela de fato é boa, né? Porque não gera um passivo. A gente sabe que às vezes, pô, se é pô, dá muito dinheiro, mas caramba, meu, vou matar a equipe aqui trabalhando nisso, cara, vai dar problema. Ah, é muito bom, a gente consegue capitalizar, mas depois, pô, isso vai gerar pô, pro cliente não vai ser tão legal. Talvez você consegue no curto prazo ter o resultado, mas no longo prazo não é interessante. Então, é, trazer quando você entende essa engrenagem, né? Entende tanto como está investindo, né? Como é o retorno que está acontecendo e aonde que tem a oportunidade, né? Você consegue aí sim, né? Trazer boas conversas, né? Então, falar de resultado é menos, não é só sobre o KPI, sobre o número, sobre o indicador, né? Sobre o, o performance indicator ali que você está buscando, que você está se conectando. E além disso, tá? Então, principalmente agora, a gente está num momento interessante, né, do ano, que é o planejamento. Muitas empresas já fecharam até o planejamento estratégico, outras ainda estão na briga, outras ainda talvez não começaram, né, estão atrasadas. Enfim, tem vários momentos de empresa, mas esse é um assunto que, independente se você participa ou não do planejamento estratégico, é muito importante que você esteja conectado, né? Que você saiba, pô, em que momento será que está o planejamento estratégico da empresa? Quando é que a gente vai saber qual é o resultado disso e como que a gente vai atuar? Porque, pô, quanto mais conectado com isso, você vai sugerir talvez né, os melhores projetos, os melhores produtos, as melhores evoluções, você vai estar conectado, né, com para onde que a organização está indo. E se você fala a linguagem que está conectada com o que os executivos estão falando, né? Seja sobre estratégia, seja sobre o resultado, né? Seja sobre alguma questão financeira, pô, com certeza eles vão te ouvir mais, mesmo que talvez o momento seja de mais intensidade, né? Porque, né, às vezes dezembro é duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Fechar o resultado do ano, né? Fechar o ano bonito, digamos assim, né? E já trazer toda a discussão para começar o ano, né, com o pé direito e já com a velocidade e o tom correto. Então é mais desafiador agora esse momento.
E eu queria abrir aqui para vocês, né? Queria ver se, pô, onde que faz sentido isso para vocês e dentro disso que eu falei, né? Onde que vocês veem, né? Que é a maior dificuldade a maior dificuldade aqui no cenário de vocês aí. Se alguém quiser comentar, quiser trazer um contexto, pode levantar a mão, fica à vontade. Essa gravação aqui não vai para o YouTube, tá? Depois ela fica disponível só lá para as pessoas do meu grupo de mentoria. Então, né, fiquem à vontade também de compartilhar aqui. A gente está, né, nesse espaço, fica restrito esse material. Então, comenta para mim aí hoje, dentro disso que eu falei, onde que hoje está a tua maior dificuldade, né? Então, eu falei aqui de vários aspectos, né? Tanto de você entender como a engrenagem funciona, entender, né, um volume aí de indicador financeiro, né? Olhar para o resultado e transformar isso, usar o hack, né? De olhar pelo headcount, né? Que é a quantidade de pessoas envolvidas para tentar transformar isso, né, numa questão financeira, né? E trouxe mais outros aspectos aqui, né, para orientar vocês nesse sentido. Mas me contem aí, o que que hoje pega, né, no dia a dia de vocês, por exemplo, né? Ou quiser trazer um cenário, né, uma situação, e falem aí. Pode colocar no chat também, se quiser, né? Pode abrir o microfone. Se não conseguir abrir o microfone, levanta a mão ali que eu libero aqui para você. O que vocês estão refletindo aí no dia a dia aí? Ó, o Diogo trouxe ali no chat e falou: "Ó, acho que é aquilo que você falou no início. A expectativa, né, do CIO é de ouvir algumas coisas para que ele é básico, né, e às vezes esquecemos de levar. Né? Mas qual é a dica para fazer esse cheque? Não, bom ponto. Né, de como que eu, talvez qual que é o checklist ali para garantir que eu não estou esquecendo de levar nada, né? Então, vamos pensar aqui, até isso tá distribuído lá no livro, né, Métricas que falam com executivos, mas vou tentar pegar, né, o que está mais espalhado. Acho que o primeiro ponto é garantir qual é o resultado, né? Que você está trazendo uma conexão com o resultado. Então, se o básico primeiro vou entender qual que é o resultado direto e como que esse resultado direto impacta com o resultado da organização. Então, geralmente tem um resultado ali mais tático operacional e um resultado organizacional ou estratégico. Então, acho que esses dois pontos é interessante você garantir, talvez nesse checklist, primeiro que você entende qual é esses dois e qual é o que você está mexendo, né? Então, para quê? Para dizer, olha, isso que eu estou trazendo aqui vai mexer nesse ponteiro e esse ponteiro está ligado, né? Esse ponteiro é um indicador, né? Um OKR, e isso está conectado com esse indicador aqui da organização, aumento de receita, satisfação do cliente, né, um aumento de base de cliente, ou uma outra estratégia ali. Então, esse eu acho que é o primeiro cheque. O segundo cheque, né, o cheque no sentido de validação aqui, o segundo item, talvez o terceiro ponto, o segundo ponto dessa validação seria garantir que aquilo que você está trazendo, né, se aquilo é algo novo ou se aquilo é algo já existente. Né? Se é algo existente, que já é de domínio, né, você já pode ir mais direto ao ponto, né, falar qual foi o impacto daquele resultado e se você quer potencializar aquilo, né, ou vai partir para outro. Então, acho que esse é um ponto relevante aí do checklist também. Se for algo novo, né, Ó, provavelmente você vai Vina. ter que, você que vai ter que trazer um pouquinho mais de detalhe, né? Então, mas que sempre que você vai trazer algo de detalhe já, né, conectar direto ali com esse resultado também. Então, acho que esse é o primeiro. Na minha visão, acho que esse é o checklist básico aí, né? Que vai te ajudar a garantir que você está levando a informação correta. Depois,
né? E os outros itens, acho que é como que isso funciona na linha do tempo. Então, se é algo que vai ser agora, mais depois, mais para frente, né? Se isso dá resultado já logo do começo ou tem uma curva, né? Como que isso funciona na linha do tempo? Eu entendo que também é interessante, né? Para que você consiga transmitir essa informação. Então, tanto o impacto no resultado e como que isso vai impactar, quanto como isso fica na linha do tempo. Acho que esses são, acho que o básico aí, tá? Depois aí tem talvez outras coisas mais além, que daí a gente vai ver, pô, isso exige alguma mudança, precisa, né, quais são os riscos envolvidos e tudo mais, né, que vem numa segunda layer aí que já está mais orientada até também à execução, né, tá? E fala aí, Diogo, se fez sentido. Ó, vou pegar o do Stefano. O Stefano trouxe aqui no chat, ele compartilhou e disse, olha, como abordar o termo segurança ou reputação da empresa, uma vez que é difícil tornar tangível o retorno do investimento desse tipo. Porque muitas vezes só se valoriza a segurança quando há uma perda e o prejuízo já veio. Então, aqui a gente está olhando, né? Eu vou. Qualquer coisa você complementa aí, Stefano, no chat. Né, vou entender aqui que quando a gente está falando de segurança, né, reputação da empresa, é importante primeiro classificar o que é isso no contexto da tua empresa. Né? Então, por exemplo, a reputação, às vezes no contexto de uma empresa, é ser reconhecida como a melhor daquele segmento. Então, possivelmente ela participa de algum ranking, alguma coisa que possa, né, classificar ela como dentro desse lugar como a melhor. Isso pode ser reputação, ou talvez a empresa julga com reputação é, a quantidade de como que é o nível de atendimento, né, que ela tem perante ao mercado, né, qual é o reconhecimento dos clientes perante ao nível de atendimento. Então isso, e aí depende do segmento da empresa também. Por exemplo, se é uma empresa às vezes do varejo, uma empresa que lida com grandes volumes, e principalmente do comércio, pô, o que que tudo que você não quer é ter uma reputação ruim, por exemplo, lá no Reclame Aqui, é, ou talvez um incidente, né, de alguém influente falando mal da sua marca, né? Que pode gerar um evento massivo ali e aí gera um caos, né? Um caos e precisa daí ter uma intervenção de relações públicas para tentar conter aquele incidente na imagem, né, da empresa. Então, então acho que o ponto principal é primeiro identificar qual é o que é a reputação da empresa e o que vocês querem empresar. Geralmente isso vai vir sobre esses aspectos, sabe? Ou sobre uma avaliação do cliente, ou sobre ranking de alguém julga, né, como é a tua empresa, né? Ou sobre essa questão da percepção sobre a marca. Então, grandes organizações, né, principalmente empresas que têm. Depois, se quiser, Stefano, não sei se pode compartilhar, talvez só qual é o segmento, o tipo de empresa que você está olhando, porque eu acho que isso varia também bastante, né, conforme o tipo de empresa. Então, tem empresas que são muito ligadas ao consumidor final. é, Então, essas empresas, quando tem uma, muito da massa, assim, né, que quase toda pessoa usa, elas fazem constantemente, elas têm, inclusive, às vezes, uma área que cuida constantemente dessa percepção da marca, né, do entendimento, de como os clientes olham e visualizam a sua marca e tudo mais. Então, às vezes você é uma empresa que lida com outro tipo de segmento, já você não vai ter essa área, né? Mas você fica atento a alguns indicadores para garantir que a tua empresa tem uma boa reputação. Então, geralmente vai olhar lá o nível de atendimento, né? Muitas empresas usam o NPS, né? Que é o Net Promoter Score. Outras empresas usam, né, o nível de satisfação com relação aos atendimentos, né, que a empresa faz aos seus clientes. É, e aí tem outros indicadores, mas acho que o mais importante é definir quais são aqueles que você vai usar e aí tá alinhado, né? Porque às vezes a falta, ou se talvez não tem, a pergunta, a provocação é justamente essa, né? Quais são os principais indicadores que a gente olha, né, sobre a questão nossa da reputação? E aí a gente pode olhar, né, sobre alguns aspectos e definir isso, tá? Então,
Mas qual que é o framework que eu uso por trás disso aqui, tá, Stefano? É o que eu até trouxe lá. Defina a regra do jogo antes de jogar o jogo, tá? Essa é a principal mensagem quando a gente vai falar de métrica, indicador, alguma coisa. Por quê? Porque o que eu mais vejo é gente entrando no jogo sem saber como é que ganha, né? E aí você fala, pô, não, isso não pode manchar a reputação. Ah, beleza. Mas o que é reputação, né? Aí a gente não tem qual é a regra do jogo exata, né? Qual é o número que a gente vai olhar sobre isso. Então, às vezes você até fala sobre algo, né, de a gente quer que isso, nossa, isso aqui não pode, ó, não pode manchar nossa reputação ou não pode mexer na nossa imagem. Bom, mas beleza, mas como é que a gente vai medir isso, né? Qual é o lugar onde a gente afere esse ponto para a gente garantir que a gente está entendendo que é a mesma coisa? É, isso é bem relevante, tá? Muitas vezes a gente entra no jogo e fala, não, é isso aí que a gente tem que fazer. Beleza, aí está todo mundo lá com o seu projeto planejado, né, ou com a iniciativa definida, ou com o investimento acordado, sai as pessoas apertando a mão. Não, é isso aí, vamos lá, temos que fazer isso. Mas ninguém se preocupou, tá? E como é que... A pergunta que eu sempre faço, tá, beleza, então definimos o que é isso. Como é que a gente vai saber que isso aí deu certo lá no final? E aí muitas vezes eu faço essa pergunta e fica cri, cri, cri. Ah, pois é, né? Pô, a gente tem que ver. Não, tem que ver, não. Não, não vamos começar sem saber isso. Porque senão a gente pode estar indo para o lugar errado, a gente pode não estar percebendo algo relevante. É... ó, o Vanderlei até trouxe ali o CSF, né? O Critical Success Factors, né? Que é o fator de crítico de sucesso. Que é basicamente é isso. Mas até a recomendação é tentem usar a linguagem mais verbosa, assim, tipo, como é que a gente vai saber que isso aí deu certo lá no final? Se isso é um projeto, um investimento, cara, isso tanto no nível executivo quanto às vezes mais tático ali, também a pergunta é super válida, tá? Para que serve essa pergunta? Para definir a regra do jogo. Porque senão você começa a ir para um linha, daí você fala, não, pô, nosso objetivo é entregar isso aqui. Pô, mas não é objetivo só entregar isso aí. Pô, é entregar isso aí para gerar esse resultado aqui. Você entregar e esse resultado aqui não acontecer, porque é isso que alguém vai estar olhando, né? Isso que talvez o executivo vai olhar depois lá no final. Cara, aquilo não teve sucesso. Talvez você entregou, né, dentro do prazo que era, fez um maior esforço, se dedicou um monte, a equipe até se desdobrou, mas no final pô, não gerou efeito. Só que aí fala assim, pô, mas é que não estava olhando para isso. Pois é, mas é porque não fez a pergunta lá no começo. Cara, eu errei muito isso já na minha carreira, tá? Já entrei em muito lugar assim, não, beleza, vamos lá, é isso aí que a gente tem que entregar. Pô, e aí chegava no final, pô, e beleza, e agora vamos então reportar o resultado. Eu falei, eita, como é que a gente vai medir o resultado disso aqui? Qual é o resultado que a gente tem que olhar? E às vezes não sabia, e não foi por maldade ou por. Dá pra dizer que é negligência, né? Mas era mais por não saber que eu tinha que saber isso, né? E aí o que eu tô, né, o meu papel hoje aqui é justamente isso, trazer para vocês. Né? Vocês precisam sempre saber, antes de começar qualquer coisa, como que a gente sabe que isso aqui deu certo. Né? O Vanderlei colocou ali no chat a vendas, 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 mas nem sempre é ser só sobre vendas. Né? Talvez vendas é o indicador final lá, né, de vendeu mais. Mas às vezes, para que chegue lá vendeu mais, você vai ter indicadores mais no meio do caminho, né? Então, lá no livro até Métricas que Falam com Executivos, eu compartilho lá um framework do Tim Herbig, onde ele traz tem os lead indicators, né? Os indicadores que mexem mais cedo. Geralmente a gente vai trazer isso, né, para um que resulte, algo que a gente consegue ir aferindo, vendo o impacto dele, e isso, né, por sua vez, está conectado lá com algo do resultado da empresa. Às vezes a venda, às vezes a experiência do cliente, ou a satisfação do cliente, mas é algo que acontece, né, mais depois ali, tem um certo atraso ali para a gente medir. Ó, o Vanderlei colocou ali no chat, ó, hoje se fala muito da experiência do cliente, mas pouco se sabe exatamente de como mensurar a experiência do cliente, o seu sucesso de vendas, o seu pós-venda, garantir que vai, é, garantir que haja uma venda, na segunda venda, a fidelização do cliente. Preocupa-se com indicadores de vendas, mas se esquece da fidelização. Então é que não é só sobre um número, né? Então a gente, geralmente uma empresa normal, ela vai ter o processo de alguém consegue chamar a atenção, né? O marketing vai trabalhar a mensagem do seu produto ou serviço para chamar a atenção da empresa
para que o comprador fale assim, pô, essa empresa resolve esse problema que eu tenho, ou, meu, se eu quero isso que eles têm aí, parece que faz sentido para mim, né? Aí depois, geralmente tem um processo de venda que é garantir que aquela solução, né, resolve o problema da pessoa e a pessoa, né, o cliente tem certeza, ele, né, faz o acordo com a empresa e compra. Depois aí tem a jornada do cliente dentro da própria empresa, né, de ele de fato aí ser recebido lá, né, de fato resolver o problema dele, e talvez aí depois que ele engajou nessa jornada, né, tem empresas que vão ter, ele vai começar a ir receber outros produtos, outros serviços para, né, trabalhar na sua cadeia de valor ali. Aí isso também muda bastante, né, de conforme o segmento da empresa, né? Mas o objetivo é esse, né, de você conseguir fidelizar o cliente para vender de novo, de novo, de novo. Dessa maneira, a gente sabe hoje que é caro trazer um cliente novo, né? Então, quando a gente tenha já, e aí entra esse assunto reputação, né? Que aí, só que a gente tem que procurar medir isso. Porque quando você, né, consegue para comercializar com alguém que já é seu cliente, vai ser mais fácil, já tem um nível de confiança estabelecido. É, Se você não faz isso, né, toda hora você tem que estar testando um monte de lugar novo para pescar novo cliente, né? Mas chega uma hora que talvez, né, a gente sabe que tem empresas às vezes que fazem um trabalho mal feito, você vai fazer uma vez, duas vezes, né? Daqui a pouco você tem que, né, migrar de outro segmento porque aquele lugar lá, sua imagem está tão manchada que ninguém mais compra de você. Mas aí acho que faz parte da estratégia da organização, né? Tipo, eu entendo que se você hoje está criando uma empresa, você tem que buscar, né, criar uma imagem, trabalhar para garantir, de fato, resolver o problema do cliente, prometer a coisa certa, entregar e resolver, e assim você, né, prospera. Se você hoje, né, quando você é funcionário, pô, geralmente esse é um critério que eu avalio, né? Quando eu vou entrar, quando eu trabalhava exclusivamente em uma empresa, ou às vezes eu vou atender um cliente, eu olho também, pô, essa empresa, como é que ela é para o mercado? Né? Os clientes dela, o que que falam dela? Quando a gente olha essa empresa sobre a ótica, né, do mercado, como que ela está posicionada, né? Como que ela se vende? É, então, para que eu procuro também fazer, se eu vou fazer parceria com alguém, né, hoje no meu cenário, né, vamos supor que eu vou fazer uma parceria com o Diogo aqui, né, pô, eu já conheço o Diogo há um tempo, e já tenho algum nível de confiança, então, pô, tem já tem uma construção. Agora, é, vamos supor até pegar o exemplo aqui, o Vanderlei está contribuindo bastante aqui, vamos supor, pô, o Vanderlei me chama e fala, pô, cara, vamos fazer uma parceria, pronto, vou entender qual é o estilo de abordagem, né? Como que é, para a gente ver se a gente tem sinergia. Não quer dizer que às vezes está certo ou está errado, mas às vezes tem pessoas que às vezes têm abordagem muito diferente da sua e que aquilo não dá, não tem um match ali, né? Não tem uma sinergia para trabalhar junto. E tá tudo bem, às vezes vai acontecer, né? Então isso é sempre o que eu tento trazer, eu uso muito a linha, né? Se você gosta desse assunto métrica e como medir as coisas, tem o livro Como Medir Qualquer Coisa, né? Do o autor, porra, eu sempre esqueço o nome dele. How to Measure. Vou pegar aqui. Anything. Douglas Hubert. Isso. Douglas Ubard, né? O Douglas Ubard, que eu sempre uso ele. Então, esse livro, pô, pra mim, ele é a bíblia, assim, da métrica, né? Porque basicamente é pegar esse negócio de reputação. A gente tem, é uma coisa intangível. Como que a gente torna isso num número tangível? Então, esse livro para mim pô, eu tenho muito, eu sempre uso ele, vocês, né, vários já viram várias apresentações minhas, eu sempre tenho várias citações dele, que é desse livro. Para mim, hoje, quando a gente fala de métrica, não tem como não trazer isso. A principal dificuldade, às vezes, é trazer essa coisa do tangível, intangível, né? Intangível é aquela coisa, a reputação, um negócio intangível. A gente tem que tangibilizar de alguma maneira. E pode ser que dá para tangibilizar de várias maneiras, não somente de uma só, né? E aí, inclusive, é o que o Vanderlei colocou ali, ó, não existe uma verdade absoluta, né? Mas diferentes formas de chegar ao mesmo problema, né? E essa coisa da adaptabilidade, né?
Mas é isso, galera. Então, acho que era esse era o tema. Hoje é um tema mais. Tem questões práticas, mas. O livro das métricas. Deixa eu compartilhar com vocês o link da Amazon aqui. Obter o link. Vou colocar aqui no chat. Opa, não, não é esse. Colei uma com outra coisa. Peraí, deixa eu copiar aqui. Obter link. Peraí, que não foi. Aí no chat, ó. Mas se por acaso não achar, esse é o título do livro e o autor é o Douglas Ubardi. É um livro que tem a versão dele em português, é uma versão antiga, tá? É, Infelizmente não tem a versão nova, essa última versão em português, mas para mim assim, é o melhor livro sobre o tema assim de métricas ever, assim. Cara, sempre que eu tenho um dilema que eu não consigo medir alguma coisa, tipo, é lá que eu vou consultar, é lá que eu vou buscar insight e é de lá que eu consigo achar a resposta. Beleza? Então, assim, ó, para a gente fechar aqui, eu quero também vocês convidar, né? Vamos supor que, pô, Caco, que gostei disso, pô, queria tua ajuda. Como que a gente, eu queria tua ajuda. Você tem algum serviço, alguma coisa que você faz aí para apoiar, para que a gente como é que você pode me ajudar, talvez, a melhorar a minha questão das métricas aqui, ou me comunicar melhor, me posicionar melhor dentro da minha organização, ou, né, organizar meu trabalho, ou, né, trabalhar melhor aqui, né, meu portfólio, e como seja você como se desenvolver, ou melhorar a execução, né, do teu trabalho aí, da tua equipe ou da tua área. Então eu tenho o formato de mentoria, né, onde eu atuo, né, com vários profissionais. Então tem N formatos, tem formatos tanto como eu faço com uma consultoria individual, onde a gente vai entrar mais detalhadamente aí no teu cenário, né, e aí identificar tudo que precisa ser feito, aí trabalhar para que você possa evoluir. De até formatos em grupo mais acessíveis, né? Principalmente para quem às vezes está mais no começo da carreira e não tem tanto, não consegue ter o investimento necessário, né, para ter uma mentoria individual, tá? Então, quem quiser saber mais, né, sobre isso, você pode sempre que você quiser, pode entrar lá no meu site, né, cacoexperience.com.br, né? Ou, né, se você já quiser saber mais, né, quiser um contato meu, quiser trocar uma ideia, quiser fazer um diagnóstico gratuito, esse link que tem aí, né, você pode preencher lá, e aí você preenche algumas informações sobre o teu cenário, e aí eu vou te chamar, né, se eu entender que faz sentido e que eu consigo resolver o teu problema, eu vou te chamar para a gente fazer um diagnóstico, que é uma sessão de 30 minutos, onde, né, eu vou explorar teu cenário e vou te mostrar como uma mentoria pode te ajudar a acelerar, né, o teu resultado, acelerar a solução desse problema. Então, essa é uma maneira de você também ter uma degustação, né, do que é o processo de mentoria e poder ficar confortável. A gente sabe que às vezes o processo de mentoria é um pouco mais caro e a gente quer ter um pouco mais de certeza, né, que é aumentar um pouco o nível de certeza para garantir que, pô, que vai estar conectado, né, e para que você entenda também a minha forma de pensar e tudo mais. Então, esses eventos que eu faço semanalmente é para compartilhar um pouco, né, do que eu tenho visto por aí, e de como eu aplico, né, todos os problemas que eu tenho resolvido nas empresas. Então, já são mais de 20 anos aí de experiência. Nos últimos 3 anos, né, que eu estou nessa carreira solo, onde eu atuo, né, com várias empresas. Então, dentro das minhas mentorias, tem profissionais tanto de empresas enormes, né, como o Banco do Brasil, Nubank, Stone, Sicredi, né, bancos e outras empresas, né, também de vários segmentos. Então, são vários tipos de empresa, tanto, né, empresas mais normais, né? Então eu consigo adaptar bem, empresa de governo também. Então a minha amplitude de conhecimento é bem grande em relação ao mercado. Então eu consigo adaptar bastante. Eu sempre, né, o meu objetivo é sempre ir mais, né, prático. Pô, legal, cara, gostei, tô te conhecendo agora. Pô, onde que eu vejo mais coisas sobre você? Você pode olhar lá no meu canal do YouTube. Tá lá no canal do YouTube tem vários conteúdos lá gravados já que você pode também olhar, consumir, então tem bastante conteúdo legal. Então, alguns desses aqui, às vezes, tem resumo dos conteúdos.
Deixa eu pegar aqui e vou colar aqui para vocês. Tem uma playlist lá. Não sei se vocês podem procurar lá no YouTube também sobre Caco Mafra, Caco Kanban, né? Vocês vão achar lá o canal, o meu canal lá é o Kanban Expert, tá? E aí eu vou colar, vou deixar aqui para vocês aqui no chat, é uma playlist que tem um monte de conteúdo lá, né? Que aí você pode navegar, tem tanto conteúdo sobre execução, né? Estratégia, design organizacional, enfim, tem bastante tema, tá? Aplicar em projetos e tudo mais, portfólio, resultado. Então tem muito conteúdo interessante, né? Você pode navegar lá. Eu sempre vou falar muito, né, sobre o problema, né, como identificar e qual é o resultado que aquilo gera, né? Por quê? Porque o como eu entrego em outros lugares, né? O como eu entrego na mentoria, né? Eu entrego nos cursos e todos os trabalhos aí para, né, potencializar vocês. Mas eu sempre o conteúdo é de qualidade, sempre indo, né, direto para a prática. Então, tudo que eu falo, de fato eu vivo, né? De alguma maneira eu sempre impacto aí as organizações, né, para que vocês possam acompanhar, tá bom? Então é isso, pessoal, né? Muito obrigado aí. Uma boa sexta-feira. Quem quiser também, hoje, a Caco, pô, gostei, queria saber um pouquinho mais dos cursos. Pô, hoje está rolando, né, a Black Friday, então já teve várias promoções. Hoje está rolando a Black Friday do pacote de cursos para equipes. É um pacote com 9 cursos, e mais um bônus especial lá de algumas aulas exclusivas. Então, que está um valor bem especial lá por 599 ou 12 vezes 59,90. Assim que acabar aqui, vocês vão receber também por e-mail essa promoção, caso queira dar uma olhada, né? Ou se não, né, caso queira já olhar, vou deixar o link aqui no chat também, né, para que você possa ter acesso, tá? Quem já é da mentoria, como o Diogo, né, já vai, tudo isso que está aqui já vai estar disponível lá dentro da mentoria também. Então, não se preocupa com isso. Mas quem não é, né, e quiser, às vezes, dar o primeiro passo, sei que às vezes o pessoal quer, pô, queria conhecer primeiro. Então, é uma maneira de dar um primeiro passo, né, poder avançar, poder conhecer. Então, lá nesse link aí que eu coloquei no chat, tem todos os detalhes para que vocês possam conhecer, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uma boa semana aí, boa sexta-feira. Semana que vem a gente deve ter um outro evento na sexta-feira e provavelmente semana que vem eu quero trazer os insights aí dos últimos 2 eventos tanto o evento que eu fui no PMI lá do Rio Grande do Sul, quanto o de São Paulo. E semana que vem eu vou estar em Porto Alegre, terça, quarta e quinta. Eu vou participar do Fórum Executivo do TDC, que é o The Developers Conference. Então eu vou participar de um fórum lá só com executivos e presidente de empresa e tal. E aí, com certeza, vai ter muito insight legal lá, então que eu vou trazer aí para vocês na sexta-feira, insight aí desses 3 eventos aí para compartilhar aqui com vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aí, uma boa semana e a gente se vê aí na próxima.